Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo de número 19. Todos encontraram? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir essa resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Poder sentar, meus amados. O Senhor possa continuar, Deus, ministrando ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Meus queridos, desde o início desse mês, eu propus no meu coração estar compartilhando com a igreja sobre algumas bases, alguns alicerces que norteiam a caminhada, a vida da igreja. É muito importante para todos nós, na nossa história de uma forma geral, de tempos em tempos, fazermos algumas avaliações, autoavaliações e reflexões da nossa história, da nossa própria vida, como pessoa. Então, de tempo em tempo é bom você parar um pouquinho, por exemplo, quem é pai aqui, refletir um pouco de como você tem sido como pai. O que você pode fazer para melhorar? Quais áreas da sua vida precisam ser corrigidas? Como profissional, normalmente nós fazemos isso quase que automaticamente. A empresa nos exige sempre estarmos aprimorando, fazendo cursos, né? O chamado reciclando, principalmente na área de ensino. Quantos cursos são ministrados para os professores? Está aqui a Jane, Mariene, né? Sempre estudando, preparando. É assim também na psicologia, na psicanálise, é assim também em relação às vendas, e principalmente com o mercado moderno da internet, as pessoas têm que estar sempre se atualizando. Então é sempre necessário nós pararmos um pouco e fazermos uma autoavaliação. E o desafio que eu propus à igreja durante todo esse mês de outubro, aproveitando a data de amanhã, que nós estaremos celebrando 505 anos da Reforma Protestante, e não o Halloween, fique bem claro isso. Nós temos que parar como igreja e fazer uma autoavaliação de quem somos como igreja. Isso é muito importante, é extremamente necessário na nossa caminhada, porque quanto mais rápido nós corrigimos uma rota, mais rápido nós voltamos ao caminho que o Senhor propôs para cada um de nós. Já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás. Citei o exemplo de uma linha que você traça daqui e ponta certinho, mas de repente ali no meio do caminho você desvia um pouco,
20, 30 metros vai dar uma diferença grande. Você tem o exemplo do terreno. Lembra que eu citei também o exemplo, quando a pessoa sai daqui com um destino para uma cidade, e hoje ela tem um GPS, então facilita muito, mas naquela época mais antiga, guia 4 rodas, quem é da época do guia 4 rodas aí, comprava lá o guia 4 rodas, tinha lá várias informações, e tinha os mapas, aí você comprava do Brasil, de Minas Gerais, do Sudeste, sua época, né, Leomar? Já andou muito com guia de 4 rodas? E ali então essa pessoa falava, eu vou para Conceição da Barra, lá no norte do Espírito Santo. Aqui tá fácil, você pega 101, vai direto até lá, chega lá, tem Conceição da Barra, tem as placas, né? Mas de repente você vai para uma cidade que não é tão conhecida, às vezes não tem tantas informações na estrada, e você vai seguindo. É importante de tempo em tempo você parar para perguntar, aqui, eu estou no caminho certo para tal lugar? Porque quanto mais rápido você identificar que está errado, melhor você vai corrigir. E aí a pessoa pega a estrada e vai seguindo em direção a uma cidade que ela nunca foi, não pergunta a ninguém, não tem um guia de 4 rodas, ou não tem um GPS, e quando ela está andando a 2, 3 horas de viagem, ela resolve parar para perguntar, a pessoa fala, você sabe que você passou, fala igualzinho o capixaba, não tem uma palmeira, um trevo, tinha um muro verde? Então, lá você tinha que curvar à esquerda, você curvou à direita. Onde que é isso? Você vai ter que voltar aí uns 30 quilômetros, 40 quilômetros. Quanto mais tempo se deixa para fazer essas paradas, para fazer a avaliação, pior é se nós estivermos no caminho errado. Por isso, amados, a igreja precisa fazer essas autoavaliações. E essa data, dia 31 de outubro, ela é muito importante e propícia a nós, porque os reformadores, Lutero especialmente, ele dizia o seguinte: a igreja reformada, ela vive se reformando, ela vive em reforma, ela vive sempre se atualizando, para não perder o norte da sua caminhada, o seu rumo. Jesus, nesse texto, ele fala ao nosso coração, e numa conversa que ele tem aí com os seus discípulos, e pergunta para os discípulos, daqui nós estamos em Mateus capítulo 16, vamos pegar aqui o contexto histórico, confissão de Pedro, o 17 a transfiguração. Então nós já estamos chegando quase no final do ministério de Jesus, porque a transfiguração que está no capítulo 17, a partir do versículo 1, é um divisor de águas de confirmação do chamado ministério de Jesus, porque lá no monte da transfiguração, você vai ouvir a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi, versículo de número 5, quando estavam ali apenas Pedro, Tiago e João com Jesus no monte. Ele confirma o ministério de Jesus ali. Depois, se você continuar seguindo aqui, Jesus já está indo para o final do seu ministério, já está se aproximando de Jerusalém, depois ele vai ser preso, morto e ressuscitar. Então, Jesus está chegando ali, depois de 3 anos, vamos dizer assim, de caminhada, aqui já devia ter 2 anos e 6 meses junto com os discípulos, ele para os discípulos e pergunta, o que as multidões estão dizendo ao meu respeito? Senhor, as multidões estão dizendo que o Senhor é alguns dos profetas, é João Batista, Elias, é Jeremias, versículo de número 14. E Jesus então pergunta para os discípulos, e vocês? Vocês já estão comigo há quanto tempo? E vocês, o que vocês dizem? Quem sou eu para vocês? Eles ficam num silêncio, e Pedro então dá a seguinte resposta, versículo de número 16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus então vira para Pedro e fala, não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro. Pedro, uma palavra aqui em grego, significa que tu és uma pessoa dura, uma pessoa que precisa ser lapidada. E sob esta pedra, já uma outra palavra, pedra significa base de sustentação, de edificação. Eu vou erguer, eu vou construir, edificar a minha igreja. E a minha igreja, e aqui eu estou acrescentando, mas não acrescentando no sentido, tá? Porque é pecado nós acrescentarmos no sentido, mas quando ele diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá a ideia de que essa igreja vai ser tão poderosa e tão poderosa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é as portas da igreja que vai resistir à invasão do inferno, é o contrário.
A igreja vai ser tão poderosa que ela vai avançar contra o inferno e vai derrubar as portas do inferno, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, daquela ideia de que a igreja vai invadir o inferno para poder destronar Satanás e o seu reino diabólico e maligno. Então Jesus dá essa ideia, que essa igreja que ele está edificando, ela será uma igreja poderosa na face da terra. Ela terá autoridade sobre tudo e sobre todos, em nome dele. E vai Jesus se confirmar depois em Mateus capítulo 28, 18 a 20, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. No final ele vai dizer assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide portanto e fazei discípulos. Jesus diz assim: eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Então, porque eu tenho todo o poder e autoridade, eu estou declarando, dizendo para vocês que vocês vão fazer a obra. Vocês estão me representando. A minha autoridade que está sobre mim vai estar sobre vocês, porque vocês são os meus representantes. E a partir de vocês, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou continuar com vocês até a consumação dos séculos. Então nós percebemos aqui, irmãos, um outro fundamento. Na primeira mensagem eu falei de um fundamento da igreja, quando a igreja é chamada de sal da terra e luz do mundo, baseado lá em Mateus, no capítulo 5, versos 13 e 14. No domingo passado eu ministrei sobre a igreja, como fundamento, ser chamada para a manifestação do amor de Deus, baseada em João capítulo 13, de 1 a 20, depois de 31 a 35. E hoje, esse terceiro fundamento, eu quero falar sobre a igreja do Senhor Jesus ser chamada para ser a autoridade de Jesus na face da terra. Porque não há outra autoridade na face da terra, da manifestação do poder de Deus, que não passe pela igreja. Não há que não passe pela igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus foi deixada aqui na terra para ser representante de Deus na face da terra. O reino de Deus ser estabelecido na face da terra pela igreja do Senhor Jesus. Esse é o propósito, fundamento de Jesus. Edificar a sua igreja é para que as portas do inferno não prevaleçam contra essa igreja, que ela tenha a autoridade que Jesus teve para realizar a sua vontade, o seu querer, destronar as obras do inimigo. Lá em 1 ou 2 João vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nosso propósito aqui na face da terra, meus queridos, é estabelecer a vontade do Senhor, é ser instrumento de Deus e exercer a autoridade que nos deu como igreja na face da terra. Ou seja, para que nós possamos então ser convictos daquilo que Deus tem para nós, a igreja precisa continuar sendo santa, sem mácula, sem mancha, sem estar aliançada a absolutamente ninguém. Nossa aliança é com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa aliança como noiva do Senhor Jesus é com o nosso noivo e não a outro. Porque se a igreja se aliançar a qualquer outro que não seja Jesus, ela está traindo o seu noivo. Imagina você noivo e você faz uma aliança, um compromisso, que normalmente na minha época, 1990, era comum a gente procurar os pais, e eu procurei meu sogro para conversar e pedir autorização dele para namorar com a Jane. Aí a gente namorou um tempo, e depois que a gente estava certinho, que a gente queria casar, para confirmar um compromisso de casamento, a gente se tornou noivo. Esse era o processo natural. Período de namoro, vem um noivado. Quando a pessoa noiva, é porque ela tem certeza que aquela pessoa é a mulher ou o homem da sua vida e que vai se casar com ele. Essa é a base. E aí o noivado é aquele período então de, já que nós estamos compromissados, estamos casando, vamos casar, agora vamos começar a organizar os nossos planos, né? A festa de casamento, se vai ter festa, se não vai, os móveis, onde nós vamos morar. Então a pessoa já começa ali no noivado a dar a ideia de um compromisso mais sério e que vai levar os dois jovens ao altar para finalmente então trocarem votos e se casarem e construir ali uma casa, uma família, um lar. Então essa é a ideia. Então você imagina que de repente você faz uma aliança com a sua noiva e você agora está noivo, você descobre que a sua noiva
ela está propensa a fazer alianças com outros. Ué, como assim? Aliança é compromisso. Aliança é compromisso. Até no namoro para o cristão, ele tem que ser compromissado com a sua namorada. Até no namoro, porque o namorado, a namorada, ele não pode ter outros namorados. Tenho 5 namoradas, e depois vou escolher das 5 qual que eu vou ficar noivo e casar. Isso na ideia cristã, evangélica, de santidade, não passa na nossa cabeça. Mas eu estou indo mais além, estou falando sobre noivado. Então você imagina, quando tem uma aliança, normalmente o noivado tem uma aliança, coloca na mão direita, não é isso? Depois passa para a mão esquerda no casamento. Então, quando você faz o noivado, há um compromisso. Nós, amados, como igreja do Senhor Jesus, somos chamada noiva do Senhor Jesus, porque nós temos uma aliança com o Cordeiro. E nós estamos preparando para as bodas. Quando é que serão as bodas? Quando nos encontrarmos com o Senhor nos ares e passarmos a eternidade junto com o nosso Deus. E se a igreja, ela se aliança com o outro, ela se perde no meio da história. Porque não tem como você aliançar com um e permanecer com o outro. Por isso Jesus fala, vocês não podem ficar divididos entre 2 senhores. Se ensina, não seja a palavra de vocês. Ou vocês estão aliançados com o Senhor ou com o outro. Esse é o propósito. Esse é o projeto de Deus. E quando começa essa igreja? Essa igreja não começa aqui em Mateus, no capítulo de número 16. Essa igreja começa quando Jesus começa a chamar os seus 12 para segui-lo. Vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. E ele começa a reunir os seus discípulos e ali edificar e consolidar aqueles que seriam a sua igreja. A igreja não começou em 312 com Constantino, 313 com Constantino, na história, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Quando ele, vamos dizer assim, oficializa a igreja cristã debaixo da autoridade romana. Não, ali não começa a igreja começa quando Jesus chama os seus 12. Aí essa igreja, ela se consolida com a morte de Cristo. Essa igreja se consolida e se expande em Atos Apóstolos, quando a gente começa a chamar então a igreja primitiva, que agora sem Jesus no meio deles, fisicamente falando, ela continua ela dá continuidade a tudo aquilo que ela aprendeu do Senhor Jesus como mestre. Então, no decorrer da história, nós percebemos que o inferno, que as obras do diabo, sabendo que as portas do inferno correm um sério risco de serem derrubadas pela igreja do Senhor, o inferno começa então a maquinar determinadas situações e coisas para ir dissimulando, para ir fazendo com que o propósito da igreja fosse interrompido. O primeiro deles, quando Jesus é perseguido e Jesus é morto. Qual era o propósito do inferno nesse sentido? Impedir que na morte, que Jesus, estando vivo e realizando a sua obra, ele alcançasse mais pessoas que o seguissem. Jesus foi morto e perseguido, e o propósito foi interromper a igreja ali. Só que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu entre os discípulos, entre as multidões, testemunhou a sua vida no meio das pessoas. Jesus, ele foi elevado aos céus. Depois o Espírito Santo veio sobre a igreja, e a igreja começa a crescer de forma avassaladora. O que acontece? Novamente a igreja é perseguida, quando os cristãos são mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. A estratégia do diabo foi tentar interromper a igreja várias vezes. E o contrário, nessa época da perseguição, quanto mais cristãos morriam por causa da sua fé em Cristo Jesus, negando César como Senhor e aceitando e reconhecendo Jesus como o único Senhor e Salvador, mais pessoas se convertiam. Tem um relato de Flávio Josefo, é um dos mais antigos historiadores. Tentei procurar na internet essa descrição, não consegui achar, mas eu já li, eu lembro que eu já li sobre isso. Ele dá uma descrição dizendo que quando os cristãos eram levados para as arenas, havia uma senha de libertação e de liberdade sobre a vida deles, porque eles eram presos por causa de Jesus. Eles não eram presos porque estavam cometendo crime contra a nação, contra o Império Romano. Eles estavam cometendo crime, segundo o Império Romano, porque eles declaravam que Jesus é Senhor. E para o Império Romano não existia outro Senhor que não fosse César. E havia uma senha.
A senha era que na hora que eles estavam presos e sendo praticamente levados para a arena e serem soltos, para serem comidos vivos pelos leões, eles ainda davam uma última oportunidade e chance. Chegavam para aqueles homens e mulheres acorrentados, dizendo: olha, você vai por esse corredor e nós vamos soltar você, e nós vamos soltar os leões. Mas eu vou dar uma chance para você. Quem é Senhor da sua vida? Se eles falassem: César é Senhor, eles eram libertos, eles eram livres. Mas aqueles homens estavam tão apaixonados com Jesus. Aqueles homens e mulheres viam em Cristo Jesus a razão das suas vidas. E eles estavam dedicados totalmente ao Senhor, que eles não negavam a fé em Cristo. Que eles poderiam burlar, dizendo assim: eu vou falar ao Senhor, o Senhor me perdoa, eu vou pecar aqui, mas depois a gente pede perdão. César é Senhor. Saia lá fora: Senhor, o Senhor me desculpa, o Senhor que é Senhor, tá? Não, eles mantinham firme a convicção de fé deles, dizendo: não, César não é Senhor. Só existe um Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. E a Bíblia fala, Flávio José, esse historiador, ele diz então que esses homens eram acorrentados, levados para a arena em Roma, lotada, arquibancada, soltavam os leões, os cristãos lá no meio, muitos deles morriam ajoelhados, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Os leões avançavam em cima deles e os matavam. As multidões ficavam polvorosas, isso segundo o relato de Flávio José, polvorosas no início, mas depois eles começaram a perceber, dizendo: como que homens e mulheres, diante das feras, simplesmente declarar que César é Senhor e são livres, eles continuam mantendo Jesus Cristo é Senhor. Que Jesus Cristo é esse que tem mais poder e autoridade que César? E segundo Flávio José, várias pessoas, ao presenciar a morte daqueles cristãos, procuravam saber quem é Jesus, porque a fé daqueles homens impactava os seus corações, e eles tinham curiosidade para saber quem é Jesus, e quando eles sabiam e descobriam quem era Jesus, eles se entregavam a Jesus. Por isso a igreja cresceu assustadoramente naquele período de perseguição. E a igreja continuou sendo perseguida no primeiro século, até por volta do ano de 300. Cerca de 300 anos a igreja continuou sendo perseguida pelas autoridades, principalmente pelo Império Romano, até que aparece um tal de Constantino na história. Eu vou resumir a história aqui, tá, irmãos? Porque a história dele é muito longa, tem muitos pormenores, tem outros nomes, mas de forma resumida, Constantino era um general, e segundo ele declara que ele entrou numa guerra, que ele foi avançar contra um exército, e que ele teve uma visão de uma cruz, e depois ele parece que ele teve uma visão de um encontro com Jesus, que ele deveria colocar aquela cruz nos escudos dos seus soldados, e ele venceria aquela batalha, e ele venceu aquela batalha. E ele então supostamente se converte a Jesus. Só que o Império Romano naquele tempo eram dividido em duas regiões. Ele acaba assumindo a responsabilidade de uma região específica. Ele, juntamente com o tal de Licínio, eles emitem então no ano de 313 um edito oficial, chamado Edito de Milão, garantindo a liberdade religiosa para os cristãos, porque ele tinha passado uma experiência com Jesus, e ele queria que todas as outras pessoas também passassem essa experiência com Jesus. A igreja, que até então era perseguida, passa agora a ter privilégios, porque a autoridade máxima, pelo menos daquela região no Império Romano, dá liberdade religiosa, dá um indulto. Então você que é cristão não precisa esconder mais, você pode apresentar a sua fé. Agora, não só apresentar a sua fé, mas você agora está junto da autoridade, do Estado. Nós temos uma parceria, agora o Estado vai proteger aqueles que seguem a Jesus. Os cristãos, é óbvio, não pensaram duas vezes, vão parar de ser perseguidos, parar de ser mortos, estamos dentro. Estou resumindo a história. Isso foi mais ou menos no ano 312, 313, aí alguns historiadores, eles variam nessas datas. Foram passando alguns anos, e a igreja, de perseguida, passou a ser autoridade, e ela não soube lidar com o poder, porque ela se aliançou com o poder, se aliançou com Constantino, com as autoridades, se aliançou com o Estado, e a partir do momento que a igreja aliança com o Estado, ela se perde do seu propósito profético. A igreja, ela perde o seu propósito, a sua paixão por Cristo, ela
começa a vivenciar um tempo onde ela tem a cobertura do Estado, o próprio investimento do Estado e as benesses do Estado. Isso no ano de 300. A história vai passando, muitas coisas vão acontecendo e a igreja se filia ao Estado. E aí nós temos um período terrível, onde morte de pessoas aconteciam com a anuência da igreja. A igreja que tinha os seus membros mortos, agora ela determinava quem seria morto. Então aí já tem uma história longa, até chegar mais ou menos no período de 1517, mais precisamente. No meio da história aconteceram, levantaram outros reformadores. Lutero talvez foi o mais conhecido. No entanto, amados, nesse período a igreja se perdeu. Nós vimos aqui algumas coisas que foi falado aqui da época de Lutero, indulgências em relação aos pecados, em relação a garantir uma eternidade, um lugar no céu, através de troca de propriedades, de recursos financeiros. A igreja se perdeu totalmente, ela perdeu o sentido, o seu propósito. Permitiu-se que as autoridades da época decidissem o que era certo e errado, não mais a Bíblia, não mais a palavra de Deus. A igreja foi instituída como Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja somos todos nós. A palavra igreja vem de eclesia, está na Bíblia. Significa unidade, ajuntamento, tem vários significados para a palavra eclesia. Católica, todos nós somos, sabia disso? Porque a palavra católica significa universal, toda a face da terra. Apostólicos, todos nós somos, porque essa igreja ela é advinda da tradição apostólica, como está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 45. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Romana, aí está um problema para nós, porque o Império Romano, aliançado à igreja, passa a se estabelecer como unidade, como alguém que determina o que é certo e errado. Então agora o que os concílios dos religiosos, junto com as autoridades, decidem, tem valor, não só igual à Bíblia, mas superior à Bíblia. Então o que é uma decisão do Papa, por exemplo, se ele quiser dizer hoje que matar não é pecado, passa a valer o que o Papa disse, porque dentro da tradição católica apostólica romana, o Papa é o representante de Deus na face da terra. Ele é o líder maior da igreja, então ele decide. Então no decorrer da história foram incluindo nas doutrinas, nos hábitos e costumes da igreja, coisas que não são bíblicas. Isso foi sendo mudado, nós estamos falando de 300 anos depois de Cristo. Lutero vai viver 1500, 1200 anos se passaram. Toda vez que a igreja se une ao Estado, ela perde o seu propósito. O profeta que tem aliança com o rei perde a sua autonomia de denúncia. Gravem isso. O profeta que tem aliança com o rei perde a sua autonomia de denúncia. Porque Deus levanta profetas, homens e mulheres, profetisas e profetas, para terem um compromisso com o Rei da Glória. Se ele está aliançado com o Rei da terra, ele está contaminado na sua profecia, porque ele vai querer, desculpa a expressão aqui, passar pano para o rei. Todos os profetas no Antigo Testamento foram perseguidos, por quê? Porque eles falavam assim: assim diz o Senhor, ó rei, você está errado. O que aconteceu com aquele profeta? Morte para ele. Mas tinha profetas que, medo de ser mortos, se aliançavam aos reis e dizia: eis que eu te digo, não assim diz o Senhor. Então ele profetizava aquilo que agradava o coração do rei. Então ele vivia por muito tempo, mas ele desagradava o coração do rei dos reis. Resumindo a história, no ano de 1517, Martinho Lutero, no castelo, na igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele prega na porta da igreja 95 teses, que eram meio que denúncias de práticas que a igreja na época realizava, que estavam contrárias à palavra de Deus. Ele era um monge agostiniano, teólogo, e ele percebe nos estudos das escrituras, como nós vimos aqui na apresentação, que tinha coisa errada entre aquilo que Deus declarava em sua palavra e aquilo
que era prática comum da igreja. E ele se revolta com isso. Ele protesta com isso. A igreja evangélica precisa voltar a ser protestante. A igreja precisa voltar a ser protestante. Nós precisamos protestar contra um país de injustiça como nós vivemos, onde um deputado federal ganha R$30 mil, e sem contar as verbas de gabinete, que é mais de R$120 mil, e dá R$1.200 e poucos reais para uma pessoa viver o mês inteiro, e dizer que está tudo bem, e a igreja aplaudir. A igreja precisa protestar contra essas coisas. A igreja precisa protestar quando nós vemos o dinheiro público sendo gasto com festas, com um monte de coisa. A cidade está toda assaltada, né? Que bênção, glória a Deus. Por quê? Eleição. Eleição. A igreja precisa protestar porque quando você vai num posto de saúde não tem um remédio, não tem um profissional de saúde adequado lá para atender, porque a demanda é muito grande. Por que o médico não vai para um posto de saúde da cidade? Porque eles querem pagar R$2, R$3 mil. Uma pessoa que trabalhou, estudou quase 10 anos para ganhar 2, 3 salários mínimos. Por que o município não paga mais? Porque a verba da saúde é curta. Porque tem que encher o bolso, desde o presidente da república até o vereador. Tem que manter essa corja toda sugando a nossa vida, enquanto o povo fica brigando por causa de partido político. Desculpa a expressão aqui, é uma corja. São ladrões, roubam do povo. Seus palácios, champanhe mais caro, viagem de avião. Você acha que um deputado viaja para o seu estado de classe econômica? Vai esperando, primeira classe. E pouco importa se no seu bairro tem um ônibus decente, como acontece aqui na cidade, que aos domingos tem que cortar os ônibus da cidade para economizar. Estou falando mentira, meus queridos? A igreja precisa protestar contra essas coisas. Mas quando a igreja está aliançada ao rei, ela não pode protestar, porque ela não pode desagradar o rei. A igreja precisa retornar ao seu princípio de ser uma igreja que protesta, que denuncia o pecado. Quem quer que seja, direita ou esquerda, homem ou mulher que está na presidência, no governo do estado ou na prefeitura, nós temos que ser a igreja, levantar a voz dizendo: assim diz o Senhor. Esse é o propósito da igreja. Então nós precisamos, como aconteceu com Lutero, desconectar do estado. Esse foi o propósito dele. Quando ele prega aquelas 95 teses, ele está querendo dizer: eu protesto, não continuo com isso. Qual foi o caminho de Lutero? Morreu, foi perseguido, foi colocado e denunciado como herege. E quais heresias Lutero fala nas 95 teses? Nenhuma, porque elas combatiam aquilo que estava estabelecido. Claro que Lutero não foi o único. Nós temos Zwinglio, João Calvino, Filipe foi sucessor de Lutero, John Knox, Wesley foi considerado também no seu tempo um reformador, porque ele bate de frente contra a igreja anglicana. Vários homens, mulheres, no decorrer da história, se levantaram por Deus. Com qual propósito? Que a igreja voltasse ao princípio de fé, declarando: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre essa afirmação, o Senhor vai construir a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja, é porque a igreja não está sustentada nessa base, nessa sustentação. Nós somos qualquer outra coisa menos igreja do Senhor Jesus, muito menos igreja protestante. Eu costumo brincar que tudo começou quando nós começamos a trocar os nossos nomes. Acho que eu falei isso com o Rafael no dia, aqui no estudo da escola dominical. Éramos protestantes. Primeiro éramos cristãos, depois passamos a ser chamados de protestantes, depois passamos a ser chamados de evangélicos, depois somos chamados de crentes, e hoje nós somos chamados de gospel. E daí vai. Não é só questão de nomenclatura, a gente vai mudando as coisas. Qual é o propósito de Deus para nós, meus queridos? Dia 31 de outubro, amanhã nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. A igreja precisa se reformar. A igreja precisa rever as suas bases, em nome do Senhor Jesus.
O que tem em comum todos esses reformadores? Lutero de forma especial, as chamadas 5 solas. Sola é uma palavra em latim que significa, eu fiz pesquisa, tá, irmãos? Não sei estudo de cabeça não. Significa somente ou único. Qual a primeira sola? Sola Escritura, somente a Escritura, a palavra de Deus. E o Wesley era muito bom nisso, porque ele era considerado no seu tempo um homem de um livro só. Bíblia, razão da sua existência, do seu ser. Certa oportunidade, ministrando numa igreja há uns 15 anos, há 18 anos atrás, e eu pregando a palavra, dizendo: aqui está escrito, irmão, está escrito assim, assim, assim. Aí no estudo bíblico, a irmã levanta: não, pastor, não concordo. Você não concorda comigo ou não concorda com o que eu estou dizendo? Com o que está escrito? Não, não concordo, porque na minha Bíblia aqui está escrito isso, isso e isso. Eu falei: como assim? Aí eu falei: mas minha Bíblia não está falando isso não. Não, está aqui, ó. Aqui embaixo, na nota de rodapé, está dizendo isso, isso e isso. Eu falei: mano, a nota de rodapé não é Bíblia, é um comentário, alguém escreveu isso. Eu estou falando do versículo, o que está no versículo. O versículo está dizendo isso. Pô, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. A Bíblia fala: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ah, mas eu não concordo. Como que eu vou amar o inimigo? Como que eu vou orar por aquele que me persegue? Eu não concordo. Como assim, irmãos? Assim diz o Senhor: amai os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Ponto final. Se eu não concordo, eu tenho que me converter a Cristo. Eu tenho que pedir: Senhor, eu não consigo. Eu tenho ódio do meu inimigo. Dá vontade de pegar um revólver, dar uns tiros nele, pegar um pedaço de porrete e dar nele. Essa é a minha vontade, Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim amá-lo. Então, Deus, coloca amor no meu coração. Encharca o meu coração de amor, para que eu possa ver no meu inimigo alguém digno de amor. Nós é que temos que nos reverter a palavra, converter a palavra, submeter a palavra, não a palavra se encaixar de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com o nosso próprio querer. Então, um princípio dessas solas, a primeira delas, somente a Escritura. A Escritura indica inspiração, palavra de Deus, é autoridade, é suficiente, é infalível, é inerrante. As Escrituras, somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o autor das Escrituras, que é aquele que inspirou homens e mulheres para isso. E na igreja, na teologia da igreja medieval daquela época, a autoridade papal, as tradições, as formulações dos concílios possuía a autoridade equiparável à palavra de Deus. Essa é a grande diferença, irmãos, entre os cristãos protestantes e cristãos católicos. Eu sempre dou esse exemplo. Cristão protestante, na mesa, ele tem aqui o quê? A Bíblia. Minha fé está firmada aqui. Para o protestante. Para o católico, minha fé está firmada aqui. Aqui é as decisões dos concílios. Aqui os santos padres da igreja. Aqui a tradição. Então, quando o catolicismo toma as suas escolhas e decisões, ele vê um leque de opções de escolha. Não, aqui está dizendo isso, então eu faço isso. Isso aqui é isso. Então essa é a grande diferença entre os protestantes. Os protestantes vieram isso aqui, ó. Nossa vida é pautada na palavra. Não sabemos de tradição, de nada. A palavra de Deus é suficiente a nós. Essa é a grande diferença do cristianismo na visão protestante. Então nós não podemos acrescentar outra coisa, porque sola Escritura significa somente a Escritura. Segundo elemento, somente Cristo. Somente Cristo, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora. Nós não podemos fazer absolutamente nada para acrescentar a salvação de Cristo, e muito menos tirar alguma coisa do que foi feito. A obra de Cristo na cruz, ela foi feita irrepreensível, perfeita. Jesus morreu por nós. Aceite isso, se entregue a Ele, regozije a sua salvação em Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não há outro, não há outro. Somente a graça. Terceiro princípio, significa que a salvação é somente pela graça de Deus. Graça significa um favor ao qual nós não merecemos.
nenhum de nós merece ser salvo por Deus. Somos pecadores, herdamos o pecado de Adão. Somos pecadores e precisamos do Senhor todos os dias. A obra que Deus fez através de Cristo Jesus não dependeu de nada e ninguém, foi apenas de Cristo no seu sacrifício naquela cruz. E Ele não esperou que nós o amássemos primeiro, não esperou que nós crêssemos nele primeiro. Ele fez porque Ele nos ama, e ponto final. E nós temos que absorver isso na nossa vida. O homem, ele nasce morto nos seus delitos e pecados, e não pode obter salvação por si mesmo, pelos seus atos, mediante as suas obras. Mas Deus, por infinita graça e misericórdia, entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por cada um de nós. Na época de Lutero, havia troca, vendas de perdão de pecados, esmolas, boas obras, comprometimento com a tradição da igreja, doutrinas humanas, tudo para fidelizar um cliente. E é engraçado que hoje acontece isso em muitas igrejas. Vem aqui, dá uma oferta tal para você receber uma bênção. De brinde você levar uma rosa ungida para colocar no canto da sua casa para expulsar os espíritos. O diabo entra na sua casa, cheira aquela rosa, rouba a sua família e vai embora. Porque não há poder na rosa. O poder está no nome de Jesus. Daquele que submete à vontade do Senhor, como foi ministrado aqui de manhã. Daquele que ouve a voz do Senhor e cumpre o que Ele nos diz. A autoridade dele é sobre nós. Sem rosa, sem lenço ungido, sem corrente, sem passar debaixo de túnel. E esses movimentos mancharam a história da igreja e estão levando multidões para o inferno, porque estão achando que estão seguindo Jesus. E os pastores e líderes dessa igreja serão cobrados pelo sangue dessas pessoas que fazem isso, porque são enganadores, usam o púlpito, usam a boa prédica, a fala, para enganar muitos, para fazer aquilo que eles querem. E muitos deles são milionários, moram na Califórnia, moram nos Estados Unidos, ganhando em dólar, curtindo a custa do trabalhador que ganha o seu 1.200 e poucos reais. Quarta coisa, acho que é quarta, somente a fé, sola fide. Quarto princípio, ou quarta sola, significa que a justificação e única é pela fé em Cristo Jesus. Até mesmo essa fé não tem origem do próprio homem, mas é um dom dado por Deus a cada um de nós. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, nos fazendo uma nova criatura, que o homem e a mulher pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Romanos 1,17 diz: o justo viverá pela sua fé. E esse versículo se tornou referencial da reforma protestante. O justo viverá pela sua fé. E por fim, a última sola, somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. Porque quando nós somamos as Escrituras, Cristo, a graça, a fé, tudo isso tem que ser feito para glorificar o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador de tudo e todos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. O propósito último da criação de todas as coisas, da salvação do homem, irmãos, é glorificar o nome de Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. E toda adoração nos céus e na terra pertence somente a Ele. Ninguém. A sua esposa não pode tomar o lugar de Deus. O seu esposo não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. A sua família não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. O seu cantor preferido não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Que quando Deus vê que alguém está tomando o lugar, ele fala: opa, a minha noiva está corrompendo, vou puxar a orelha dela. Como assim? Está me traindo? Porque Deus, entre aspas, é ciumento. E Ele deixa claro nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, vamos lá, não estava aqui marcado não, vamos lá, rapidinho para mim e para concluir. Êxodo capítulo número 20, é onde os mandamentos, os 10 mandamentos são entregues para Moisés. Então falou Deus essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele começa os 10 mandamentos dizendo o seguinte: cartão de visita: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não esqueçam disso. Não adorarás outros, não terás para ti, ou farás para ti imagem de escultura semelhante a alguma do que há nos céus e na terra, debaixo da terra, nem as adorarás, nem expressarás culto para ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Fique claro isso, ok? Combinado? Combinado. Assina embaixo. Não coloca ninguém entre nós, eu e você não vai ter outro Deus além de mim. Depois vem os outros mandamentos. E deixa claro, reforça essa ideia de que nós precisamos dar glória somente a Ele. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. O que eu faço, o que eu penso, o que eu existo, o que eu projeto para frente, glória seja dada ao Senhor. Somente glória seja dada ao nosso Deus. É necessário, meus queridos, neste tempo, em celebrar a reforma protestante, rever as bases de nós como igreja. Quando nós falamos de rever as bases da nossa igreja, não estou falando de rever os documentos da igreja metodista e bispo César, não estou falando de ter que fazer um concílio para a gente avaliar o que a igreja faz ou não faz, porque nós tivemos uma avaliação dias atrás aqui. Eu estou falando nós, Luciano, igreja, quais são as minhas bases? Sal da terra, luz do mundo, a manifestação do amor de Deus e a autoridade de Jesus na face da terra. Isso precisa ser reeditado ou revisto, realinhado segundo o propósito do Senhor. Porque se nós não fizermos isso de tempo em tempo, nós corremos um risco de desviar, se distanciar do Senhor de tal forma, tão longe, que depois, quando nós quisermos voltar, o caminho vai ser muito árduo. Isso se a gente tomar conhecimento e condições de que realmente precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras coisas, às coisas que nos levam à presença do nosso Deus. Não esqueçam, a palavra do Senhor declara que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E eu acho que pouco é menos que muitos, não é? Poucos é menos que muitos. Ou seja, se você pega lá em Apocalipse, descrevendo a cidade santa, ela tem limite nos seus muros, e ela não é grande, ela é pequena. Faça um estudo lá na sua casa sobre isso. Em metragem, qual é o tamanho da cidade de Jerusalém, cidade santa? Ela é pequena, não cabe muita gente. Eu quero ser um desses poucos para estar lá, e eu acredito que você também. Vai passar a vida toda vindo na igreja, escola dominical, domingo à noite, dá dízimo, oferta, participa do louvor, canta, faz teatro, prega, faz estudo bíblico, evangeliza, e depois eu não vou para o céu? O que adiantou? Jesus tem misericórdia. Eu falo isso com Deus todo dia: Deus tem misericórdia de mim. Eu quero entrar lá. Quando os anjos tocarem a trombeta, Deus, eu quero estar lá. Porque aí sim eu vou ter sentido da minha razão. As coisas vão ficar para trás. Não tem nada para deixar para trás financeiramente, mas se eu tiver um dia, vai ficar para trás. No meu carro, falta só mais 10 prestações. Aleluia. Vai ficar para trás. Né? Mesmo que eu tivesse riqueza, vai ficar tudo para trás. Um cinto, uma camisa que eu ganhei, até a comida que a gente compra e coloca na geladeira, se você morre, ela vai ficar lá. Alguém vai comer por você. Mas a nossa eternidade, nosso projeto, meus queridos, é a eternidade. Por isso é necessário rever as nossas bases, para que Deus continue edificando em nós uma igreja santa, pura, remida e lavada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ceia do Senhor nessa noite nos desafia a isso, a rever as nossas bases. Seria, para mim, eu confesso a vocês, o ano de 2022, quando nós celebramos a Reforma Protestante, nesses 505 anos, um tempo de grande celebração. Mas o que eu penso, amados, teria um tempo de jejum, de humilharmos diante do Senhor.
A igreja, infelizmente, no dia 31 de outubro, eu falo a igreja de uma forma geral, ela não tem o que celebrar. Ela tem que se humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E debaixo dessa misericórdia de Deus, nós participaremos da ceia do Senhor, pedindo: Senhor, nos ajude a corrigir aquilo que precisamos fazer. Nos ajude, Deus, a colocar a nossa vida no prumo, na orientação, na direção do Espírito Santo do Senhor, porque é o Espírito Santo do Senhor que nos direciona. Eu quero convidar você a se colocar de pé, você que está em casa, que preparou os elementos da ceia. Nós vamos orar, consagrar e dedicar ao Senhor a ceia do Senhor Jesus, que foi aqui preparada em nome de Jesus. Feche seus olhos.